Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês Loteca Concurso 1268. Antes de mais nada, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. Bem galera, já chegam atropelando o dedo no like, afinal de contas vou deixar a análise dos jogos e também os palpites do concurso 1268 da Loteca. Destaque para os jogos do final de semana, onde teremos Brasileirão, Série B, Premier League e Campeonato Espanhol. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos. No jogo 1 pelo Brasileirão teremos Flamengo versus Botafogo. Flamengo segundo lugar, Botafogo 11ª posição. O Flamengo é um ótimo mandante. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Além disso, o Mengão vem de 6 jogos sem perder no confronto direto. Nesse período, 5 vitórias do Flamengo e um empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Flamengo. No jogo 2 teremos Atlético Mineiro versus Vitória. Atlético Mineiro 9º lugar, Vitória 12ª posição. O Atlético Mineiro está fazendo uma campanha honesta como mandante. 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota. Além disso, o Vitória é um péssimo visitante. São 12 jogos, 4 empates, 8 derrotas, ainda não venceu. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Atlético Mineiro, são 28 jogos, 16 vitórias do Galo, 9 empates e apenas 3 vitórias do Vitória. Porém, contudo, todavia, já faz 6 jogos que o Atlético Mineiro não vence o Vitória. Nesse período, 2 empates e 4 vitórias do Vitória. Embora esses 2 empates tenham sido lá em Minas Gerais e essas 4 vitórias do Vitória foi lá em Salvador. Mas meu palpite é coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 3 teremos São Paulo versus Bragantino. São Paulo 13º lugar, Bragantino 7ª posição. No histórico dos confrontos com o mando de campo do São Paulo, são 28 jogos, 17 vitórias do São Paulo, 6 empates e 5 vitórias do Bragantino. Porém, contudo, todavia, destaque negativo para a péssima campanha do São Paulo, que já está há 10 jogos sem vencer no Brasileirão. Nesse período, 4 empates e 6 derrotas. E destacar que na última rodada, o São Paulo conseguiu a proeza de perder para a lanterna da competição. Perdeu para a Chapecoense, sendo que a Chapecoense não vencia desde a primeira rodada do Brasileirão. Pra você ter uma ideia, a única vitória da Chapecoense tinha sido em janeiro e já estamos em agosto. Então a Chapecoense venceu 7 meses depois e foi diante da equipe do São Paulo. Sendo assim, eu tenho que apostar contra o São Paulo, né? Então meu palpite é um duplo fechado no Bragantino para tentar garantir um ponto. Então vai ficar coluna do meio, empate, e também coluna 2, Bragantino. Esse é o nosso duplo do concurso 1268 da Loteca. No jogo 4 pelo Campeonato Espanhol, teremos Sevilha versus Atlético de Madrid. Desconsidera a classificação apenas por título de informação, pois não foi realizadas 2 rodadas completadas até o momento. Algumas equipes jogaram apenas uma partida, outras jogaram 2. Mas no caso aqui, o Sevilha é o líder, 2 jogos, 2 vitórias. E o Atlético de Madrid está em 3º lugar. Em 2 jogos tem uma vitória e um empate.
No histórico dos confrontos com o mando de campo do Sevilha, 96 jogos, 44 vitórias do Sevilha, 34 empates e 18 vitórias do Atlético de Madrid. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio, mas esse duplo fechado no Sevilha é uma opção interessante. No jogo 5 pelo Brasileirão, teremos Vasco versus Cruzeiro. Vasco 19º lugar, Cruzeiro 5ª posição. Nos últimos 6 jogos entre eles, uma vitória para cada lado e 4 empates. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. E até acho que essa vitória do Cruzeiro teria um certo valor. Então esse duplo fechado é algo possível de acontecer. Mas tem que ver o cenário dessa partida, né? Enquanto a gente tem um Vasco que tá pensando na Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo tem que pensar no Brasileirão, pois pode ser rebaixado, talvez o Cruzeiro tá mais preocupado com a Copa do Brasil, pois não tem chances de ser rebaixado para a segunda divisão. Então é um jogo onde tudo pode acontecer. No jogo 6, teremos Atlético Paranaense versus Fluminense. Atlético Paranaense 3º lugar, Fluminense 4ª posição. O Atlético Paranaense é um ótimo mandante, 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. Porém, contudo, todavia, já faz 5 jogos que o Atlético Paranaense não vence no confronto direto. Nesse período, 2 empates e 3 vitórias do Fluminense. Embora esses 2 empates tenham sido na Arena da Baixada e essas 3 vitórias do Fluminense tenham sido lá no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético Paranaense. No jogo 7 pela Premier League, teremos Chelsea versus Brighton. Desconsidera a tabela de classificação. Isso aqui é apenas a título de informação, até porque foi realizada apenas a primeira rodada. Mas de momento, ambas as equipes estrearam com vitória. Por isso, pelo saldo de gols, o Chelsea estaria na 6ª posição, enquanto o Brighton é o líder. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Chelsea, 13 jogos, 9 vitórias do Chelsea, 2 empates e 2 vitórias do Brighton. Porém, contudo, todavia, o Brighton vem de 4 vitórias seguidas no confronto direto. Mas aqui meu palpite é coluna 1 Chelsea. Mas quem quiser buscar uma possível zebra, esse duplo aberto é uma opção interessante. Antes de mostrar os outros palpites, se você está gostando das análises dos jogos, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. No jogo 8 pela Premier League teremos Leeds United versus Brentford. Leeds United 9º lugar, Brentford 3ª posição. Ambas as equipes estrearam com vitória. Nos últimos 7 jogos entre eles, uma vitória para cada lado e 5 empates. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Leeds United, são 23 jogos, 11 vitórias do Leeds, 9 empates e apenas 3 vitórias do Brentford. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio, mas esse duplo fechado no Leeds é uma opção interessante. No jogo 9, pelo Brasileirão, teremos Corinthians versus Santos. Corinthians 10º lugar, Santos 14ª posição.
O Santos é um péssimo visitante em 10 jogos, uma vitória, 4 empates, 5 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Corinthians, até pelo cenário da partida. O Corinthians vai ter uma semana cheia, apenas treinando, focado aí no Brasileirão. Já o Santos talvez vai ter que poupar alguns titulares, porque tá pensando também na Copa do Brasil. Esse é o cenário aí para essa partida. No jogo 10, pela Série B, teremos CRB versus Criciúma. CRB sétimo lugar, Criciúma primeira posição. Aqui eu vou dar uma moral pro líder. O Criciúma tá fazendo uma campanha incrível. Em 24 jogos, 12 vitórias, 8 empates, apenas 4 derrotas, 61% de aproveitamento. Tudo bem, não é um aproveitamento excelente, até porque a Série B é mais equilibrada. Então a Série B é mais disputada, pois as equipes são praticamente do mesmo nível. Não tem uma equipe assim que é disparadamente melhor que as outras. Sendo assim, meu palpite é coluna 2 Criciúma. Mas quem não quiser acreditar nessa vitória seca, talvez a melhor opção aqui é um duplo fechado, que não é garantia de nada, considerando que a Série B é muito disputada. No jogo 11, pelo Brasileirão, teremos Mirassol versus Palmeiras. Mirassol 17º lugar, Palmeiras primeira posição. O Palmeiras é um ótimo visitante, 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates, apenas 2 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 2 Palmeiras, que tem a obrigação de vencer, pelo seguinte motivo. O Palmeiras está disputando o título contra o seu principal concorrente, que é o Flamengo. E pouco tempo atrás, o Flamengo visitou esse mesmo Mirassol e não tomou conhecimento. Goleou por 5-1. O que eu tô querendo dizer? Não é que o Palmeiras tem obrigação de golear da mesma forma. Vencer com tranquilidade. 3-0 ou mais. Gols de diferença. Mas o Palmeiras tem obrigação de conquistar os 3 pontos, pois está disputando o título aí diante do Flamengo e não pode perder pontos como esses, enfrentando, bem dizer, o mesmo adversário. Pronto, falei. No jogo 12 teremos Grêmio versus Chapecoense. Grêmio 15º lugar, Chapecoense 20ª posição. O Grêmio está fazendo uma campanha relativamente boa como mandante. 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates, apenas 2 derrotas. E a Chapecoense é a pior visitante. 11 jogos, ainda não venceu. São 3 empates e 8 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Grêmio, que tem a obrigação de vencer o lanterna da competição. E aqui é papo de resumo, tá? Se o Grêmio não vencer dentro de casa, é papo de demitir o treinador, chegar lá e falar obrigado pelos serviços prestados, mas não dá mais, pois não venceu a pior equipe do campeonato. Pronto, falei. No jogo 13, teremos Bahia versus Internacional. Bahia 6º lugar, Inter 16ª posição. O Bahia gosta de dificultar sua vida, principalmente quando joga como mandante. Em 12 jogos, empata demais. São 4 triunfos, 6 empates e 2 derrotas. Além disso, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Bahia, números equilibrados. São 32 jogos, 10 triunfos do Bahia, 11 empates e 11 vitórias do Inter.
Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. E no jogo 14 pelo Campeonato Espanhol, teremos Celta de Vigo versus Atlético Bilbao. Celta de Vigo, 11º lugar. Um jogo, um empate. E Atlético Bilbao, 20ª posição. Um jogo, uma derrota. No histórico dos confrontos, comando de campo do Celta de Vigo, 68 jogos, 31 vitórias do Celta de Vigo, 15 empates e 22 vitórias do Atlético Bilbao. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Celta de Vigo. Mas não são números expressivos para dizer que o Celta de Vigo é favorito. Então, esse duplo aberto também pode acontecer, tá? Quem quiser, talvez aqui seja a melhor opção para tentar garantir um ponto. Pronto, falei. Antes de mais nada, já quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1268 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou das análises dos jogos e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2026. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!